Como confio em Deus? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trataremos do tema de como confio ou confiar em Deus. Para os jovens convertidos ou até para os mais velhos convertidos, nós no dia a dia vivemos situações muito estressantes que acaba fazendo com que gere dúvidas sobre a confiabilidade de Deus, gerando tais dúvidas como se Deus realmente está conosco ou se realmente Ele nos enxerga, nos vê e se realmente se importa com essas situações. Pois bem, quero mostrar a esse tipo de pessoa que Deus está sim naquela situação e Ele te vê. Eu quero mostrar para essa pessoa que Ele está contigo independentemente das situações. Bem, primeiramente devemos entender quem Deus é. Se meditarmos na Bíblia, podemos ver como Deus operou em cada um de seus servos. Abraão, por exemplo, ele teve que viver uma longa vida até descobrir qual era o propósito dele na terra, cujo Deus o deu, que era ser de pai de muitas nações. Porém, ainda assim Abraão teve que esperar muitos anos até que essa promessa pudesse se cumprir. Podemos ver que Abraão teve que esperar por volta de 20 a 30 anos até essa promessa se cumprir. Mas ainda assim, no processo, Abraão falhou em confiar em Deus em certa forma. Porque podemos ver que ele teve um filho com a serva de sua esposa, Agar, cuja recomendação foi dada pela sua própria esposa, por não confiar que ela poderia ter mais filhos por conta de sua idade. E, portanto, Abraão realizou uma ação fora do que Deus tinha planejado. Mas ainda assim, Deus foi fiel em cumprir a sua promessa com o nascimento de Isaac, anos posteriores. E podemos ver nesta, em muitas outras histórias, como Deus age. Ele tem propósitos para cada um de seus servos. Porém, nesse meio, ele faz com que as pessoas sejam moldadas para a sua própria vontade, para que elas possam alcançar a melhor perfeição lá na frente, para quando for exercer o seu chamado. Então, muitas vezes, quando passamos por coisas difíceis e se questionamos do porquê Deus permite essas coisas, devemos entender que para aqueles que o servem, ele tem um propósito único e ele molda a pessoa continuamente durante o tempo. E ele permite essas coisas para que você passe um processo de adaptação e um processo de aprimoramento em muitas vezes. Muitas vezes não vamos compreender esse processo. Muitas vezes vamos questionar, vamos ainda assim, às vezes ficar com raiva de Deus. Mas quando entendemos que é o processo e submetermos a sua vontade, talvez lá na frente, quando tivermos situações parecidas, vamos conseguir estar firmes no Senhor e caminhar com Ele da forma como Ele quer. Por quê? Porque Deus nos ajudou a ter amadurecimento nessa parte de nossa vida. E logo essas situações vão passar e Deus vai cumprir aquilo que prometeu ao seu servo, que o serve fielmente. E também a pessoa vai aprender que se dá sim para buscar refúgio no Senhor em todo momento que ela necessita, assim podendo confiar plenamente nos caminhos do Senhor. E depois de entendermos quem Deus é, vamos para o segundo passo: ler as Escrituras. Já é um pouco parecido com o que dissemos anteriormente, porém, ler as Escrituras nos ajuda a entender quem Deus é, como Ele opera e como Ele guia cada um de seus servos, nos ajudando a entender melhor sobre a verdade de Deus e os seus caminhos. Então, por isso que ler as Escrituras também é fundamental para confiar em Deus. Em terceiro, estar em um relacionamento constante com o Senhor. Quando estamos buscando fazer a vontade do Senhor diariamente, seja lendo a palavra, seja orando, seja louvando a Ele, entre outras ações, Ele se mostra presente na vida do servo, guiando e guardando o seu servo, estando ao seu lado, seja no bom ou seja no ruim. Pois a intimidade com Deus é a mais importante cujo Deus opera.
pois nos demonstra o quanto grande o nosso amor por Ele e o quanto Deus vai estar conosco, nos guiando para caminhos melhores e nos ajudando em todos os dias de nossa vida, nos trazendo grande conforto, sabendo que não estamos sozinhos e podemos entregar todos os nossos caminhos e todos os nossos dias a Ele. Quarto, entregando as suas preocupações a Ele. Jesus diz em Mateus 11, do 28 a 30, para todos aqueles que estão sobrecarregados, cansados e oprimidos, para vir até Ele e confiar e entregar tudo o que vocês têm a Ele. Ou seja, entregar todos os seus fardos pesados a Ele e pegar o fardo dele, que é leve e que Ele está disposto a entregar com todo o amor para te dar descanso em situações difíceis. E é nesses momentos que Ele nos demonstra que Ele está conosco e que Ele vai nos ajudar. Quinto e penúltimo, ser firme na fé. Confiar não é só ter fé, mas é agir com ela e ser firme mesmo quando as coisas saem do controle, pois Deus é fiel para prover. Assim fazendo como muitos heróis de nossa história bíblica fizeram, confiar em Deus. E sexta e última, não buscar perfeição, mas sim buscar honrá-lo. Muitas vezes buscamos perfeição dos nossos próprios jeitos, das nossas próprias maneiras ou visões. Porém, inevitavelmente vamos falhar, porque nós somos imperfeitos. Porém, Deus é quem vai nos ajudar a trazer a perfeição, se só estivermos dispostos a servir a Ele e a glorificar o seu nome. É Ele quem vai guiar-nos para a perfeição, desde esta vida até lá no final dos tempos, na eternidade. Mas enquanto isso, você deve estar só focado em um relacionamento com Ele, só olhando para Cristo e fazendo a sua plena vontade. Pois como diz em Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então, irmãos, busquemos a Deus primeiramente e pratiquemos essas coisas para que aprendamos a confiar em Deus e posteriormente também Deus está conosco em nos guiar aos seus caminhos por resto de nossa vida e pelo resto de toda a eternidade. Pois Ele é fiel com aqueles que o seguem e com aqueles que os amam, seguindo os seus mandamentos com todo o coração e guardando toda a verdade que o Senhor tem revelado a estes seus servos. Com isso, irmãos, hoje fechamos o nosso vídeo. Eu espero que vocês possam ter compreendido como confiar em Deus. Por mais que eu separe em etapas, né, algo mais simples do que essas etapas posso apresentar, que nem eu falei com vocês. Confiem em Deus sobre isso. Leia as escrituras, sabe, tenha um relacionamento diário com Ele e entre outras coisas que eu citei, para que Deus possa estar com vocês mais claramente para aqueles que o duvidam e possa mostrar a vocês que Ele é um Pai perfeito, que os ama, está com vocês, seja no bom, seja no mal, moldando a sua pessoa para o seu melhor lá na frente, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, podem deixar nos comentários e eu espero ver vocês na próxima. Compartilhe, se inscreva e que Deus abençoe a sua semana e o seu dia. Tchau, tchau.